Estamos de volta com o segundo bloco do Fluminense Debate. Antes de começar o debate, quero felicitar o vencedor da promoção da coluna da Cris Bruno, é o Ricardo Salgado, morador da Grande Vitória. A camisa será enviada via Sedex e já chegou aqui no Rio de Janeiro, veio diretamente da Inglaterra. A camisa está aqui na minha mão, vou pedir para o Savioli me ajudar aqui a mostrar, por favor. Produção, corta aqui para a câmera do Savioli, isso aí. Muito bonita a camisa do Chelsea, Chelsea campeão da Champions League. E parabéns, camisa daqui a pouco vai estar aí na Grande Vitória como prometido. Pode parar de... Tô vendo teu sorriso aí. Mas pode voltar a camisa para cá, vou pedir para a produção recolher a camisa. Tá brincadeira, tá, produção? Eu guardo a camisa aqui comigo. Porque o pessoal faz aquilo, né? Tem o apresentador, aí tem aquela menina lá que segura no caso, você era brinde, menina, né? O brinde, né? Você é menina, tem que ficar, né? Sorridente lá. Fica passando a mão assim também, mostrando. Né? Não vamos exagerar, né? Vamos ficar. ficar... camisa, cara, não quer fazer de novo, não? Vamos ficar só no sorriso mesmo. Tá bom, O Milton Neves, ele botava a Renata Fã para segurar a camisa, né? Que decadência, né? Fim de linha isso aqui. Mas, Marcelo Savioli, voltando ao assunto sério, você no último bloco estava falando ainda sobre o Campeonato Brasileiro, falou que queria falar mais coisa, então fala aí. Isso, então. Aliás, toda vez que termino o primeiro bloco, eu fico querendo falar alguma coisa, né? Sempre... Prolixo? Não, prolixo é o estagiário. Eu falo um pouquinho. Eu falo na dose certa. Ele é que fala demais. A questão do Santos, que a gente estava falando do Santos, né? Esse Santos maravilhoso, espetacular, que é muito melhor que o melhor elenco do Brasil, só existe nas páginas dos jornais e nos programas de rádio e televisão. Concordo, Neymar não joga, Santos não joga. Eu acho que o pessoal está falando daquele Santos de 2010. Né? Aquele Santos de 2010 realmente era fabuloso, que tinha o Robinho, né? O Ganso tinha o apoio do Marquinho, né? que dava uma boa fluência de jogo, que tinha toque de bola. É outra coisa completamente diferente. Esse time do Santos joga em função do Neymar, e mais nada. Aliás, é coisa de Muricy, porque o Muricy, na época do Conca, né, em 2010, ele jogava em função do Conca, ou seja, tudo tinha que passar pelo Conca. A diferença é que o Conca jogava como meio de campo, ele tinha 2 atacantes à frente dele para ele poder assistir. O Neymar não, ele pega a bola e sai correndo com ela e tentando driblar todo mundo, até perder. Né? Então fica difícil. E outra coisa que eu queria jogar esse para vocês, eu tenho certeza que você não pensou nisso. No sábado, isso é importante, gente. O Abel Braga, pela primeira vez, eu vi o Abel acertar em todas as substituições. Conseguiu mudar o jogo para melhor. Recapitula para a gente quais foram as substituições. Vai mexer com a minha memória. Vamos lá. Primeiro que acertou, você tem que saber quais foram as primeiro substituições. Ele tirou o Bruno no intervalo. Colocou o Wallace. Melhorou do lado direito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Defensivamente nem tanto, porque o Náutico, no começo do segundo tempo, foi um atropelo, né? Criou umas 5 ou 6 oportunidades de gol em seguida. Depois ele tirou... Botou o Valência e botou o Thiago Neves no final. Tudo na cola para você. Ele tirou o Wagner... Ele tirou o Wagner e colocou o Valência. Quando ele tirou o Wagner e colocou o Valência, ele fortaleceu a proteção à zaga. O Náutico parou de criar oportunidades. Logo depois, o Fluminense fez o gol. Por quê? Porque liberou o Deco, né? Que deu aquele passe para o Jean. Liberou o Jean também para vir de trás como elemento surpresa. E foi assim que saiu o gol. E, finalmente depois dessa substituição, depois que o Fluminense fez o gol, aos 20 minutos, ele tirou o Deco, que provavelmente já estava cansado, estava sentindo muito gramado pesado, e colocou o Thiago Neves. Que ainda estava sentindo o joelho pesado. Que estava com fôlego. Estava entrando no jogo naquela hora. Então, o Fluminense passou a ganhar o meio de campo. O Náutico praticamente não criou mais nada o resto do jogo. Ou seja, aquele sufoco que nós tomamos durante 60 minutos, o Abel conseguiu neutralizar com as substituições. Então, Abelão, você está de parabéns. Você não abelou. Eu concordo até com você, mas eu acho que o Pedro, representante fiel do Sérgio Trigo aqui na mesa, pode imaginar o que o Sérgio falaria sobre esse momento, né, Pedro? Eu sou mais bonzinho que o Sérgio. O Sérgio não concordaria com certeza, ele arrumou algum motivo para reclamar. Mas eu concordo com o que o Savioli falou. É difícil isso acontecer, mas o Abel realmente mexeu e mexeu bem.
E voltando ao assunto de ser cortado no primeiro bloco, eu falei do Santos e falei do Corinthians. Eu acho que não dá para apostar num time dirigido por Celso Roth, no caso é o Cruzeiro, nem muito menos para um do Cuca. Então, acho que o Fluminense, apesar das limitações dele, apesar de ter o Deco, o Fred com problemas físicos, apesar de não saber se o Sobis fica ou não, eu acho que o Fluminense no G4 vai ficar, eu já te falei isso uma outra vez, eu acho que o Fluminense é candidato ao título sim, vou repetir. Na minha opinião, o Campeonato Brasileiro tem tudo até para ser fácil. Olha o que eu estou falando, o Campeonato Brasileiro pode ser fácil para o Fluminense. Basta o time jogar com comprometimento e alguns jogadores. E o Deco, na verdade é o Deco. Se o Deco estiver bem, o Fluminense, na minha opinião, vai levar isso aí tranquilamente. Assunto agora é sócio futebol, porque na última semana começou a esquentar realmente, gente falando que não vai passar o sócio futebol. Eu tive uma informação de que realmente, do jeito que está, o sócio futebol não vai ser aprovado. Por quê? Estão querendo algumas mudanças, Savioli. No caso, para você ter direito ao voto, você vai ter que ser no mínimo 2 anos de sócio futebol. Você acha isso justo para começar por aí? Olha, eu acho que o principal problema não é nem por aí, está no processo. Acho que tem gente tentando atropelar etapas. Quando você fala, eu vi até um pôster no blog da FluSócio, inclusive eu fiz uma matéria lá para o Tricolor.com, inclusive você hoje não falou no Tricolor.com. Falei, minha apresentação, quando eu te citei, falou na apresentação, então realmente eu estava distraído, é porque o ritmo vertiginoso a gente não consegue, né, acompanhar. Então eu vi, e eles inclusive citavam para poder ilustrar o fato de que alguns grupos políticos estão postergando a votação do projeto. Um caso, agora eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas um caso de uma lei que está 15, 20 anos para ser aprovada por questões de interesse, trabalho escravo, né? E que por questões de interesses de latifundiários, né? Latifundiário, acho que eu usei a palavra errada porque eu acho que isso nem existe mais no Brasil, existe? Não sei. Mas, enfim, então eles usaram esse exemplo. Então a gente podia usar também um exemplo no sentido contrário. Quando você tem um projeto, o projeto ele vai para o Congresso, né, para que o Congresso avalie, que apresente emendas e tudo mais. E eu acho que esse é o processo natural. Como é que você vai fazer para acelerar o processo? Não sei. Eu realmente não sei. Como é que vai fazer para acelerar? Eu não sei. Que o Fluminense precisa ter o sócio torcedor, mas viveu sem ele até hoje. Então, a gente pode esperar um pouquinho mais e tentar fazer a coisa de uma forma dialogada, né, e trabalhar em cima daquela questão que eu sempre falo, que é do convencimento e não da coerção. Essa questão do convencimento e não da coerção, acho que é justamente o foco e o debate do que está ocorrendo agora. Tem se falado, Pedro, que pelo fato de alguns sócios terem usado uma camisa que é conselheiro, vote sim pelo bem do Fluminense, sócio futebol, não sei se eram exatamente essas palavras, mas era algo nesse sentido. Isso teria tido uma conotação ruim nas Laranjeiras e que, inclusive, outros grupos, eles tivessem se sentido realmente mal, como se eles realmente tivessem obrigação e chantageados. Olha, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser os grandes responsáveis por um Fluminense doente economicamente, é justamente essa questão, entendeu? Então é isso. Eu penso que pega mal, não precisa usar, vamos conversar, e daí que o discurso seja verdadeiro. Não adianta nada você estar falando a verdade, mas você não saber convencer as outras pessoas do que você está dizendo é verdade. É preciso você ter artimanhas melhores para provar a sua argumentação. É isso mesmo? Como é que você tem enxergado essa situação do sócio futebol, você na condição de sócio do Fluminense? Vamos lá, Vera. Eu vou ser bem franco para você e para os colegas aí. Eu não acompanho tanto quanto vocês a política do Fluminense. Eu acompanho o Fluminense há quase 30 anos, muito de arquibancada, mas sou sócio do Fluminense há 1 ano. Entrei em sócio quando me mudei para Laranjeiras. Eu só acho que as coisas no Fluminense, a política do Fluminense não é de hoje, não é da gestão do Peter, lá de trás, as coisas são meio escondidas, né? Eu acho que tem uma certa coisa que podiam ser um pouco mais divulgadas. Eu estou sócio há 1 ano, eu não recebo nenhum comunicado, nenhum e-mail, nenhum sinal de fumaça do que está acontecendo na política do Fluminense. A impressão que passa é que estão querendo arrecadar a mensalidade no final do mês para você ganhar o opt-in para ir para o ingresso para ver o jogo, né? Eu acho que podia ser muito mais bem discutido as coisas dentro da política do Fluminense, minha opinião. Correto. E Savioli,
A produção aqui avisou que está faltando 5 minutos, eu olhei para confirmar. Mas justamente então, Mas continua essa precariedade, né? É uma coisa incrível. Bom saber que você olhou para lá para checar, cara. Muito legal, realmente. Muito obrigado. Mas então, essa questão realmente, ela vem sendo controversa, inclusive estão tendo debates essa semana para saber de fato se os dos grupos, se eles vão aprovar, se eles não vão aprovar. Você considera esse prazo de 2 anos para você tornar-se eleitor do Fluminense justo? O grande entrave para que o processo, né, caminhe parece ser exatamente essa questão política. Né? Não é só política. Né? Eu já li algumas outras coisas, ouvi de algumas pessoas, né, que existem outras questões também ligadas, por exemplo, né, qual o real alcance em termos de geração de receitas, né, desse projeto. Porque eu sou da área de marketing, né, então, olhando o projeto, mais ou menos como está se desenhando, como estão falando por aí, entendeu? Eu realmente não consigo ver o Fluminense levando 50 mil sócios de futebol, nem 20. Até porque o Fluminense nem estádio tem. O Fluminense não sabe nem se vai poder explorar o Maracanã. Né? Então, para mim, é uma temeridade você tentar criar uma massa... Né, você não houve, então, um estudo que deu aí que está o problema. Eu não acredito que não houve estudo. Entendeu? Eu acredito que o estudo talvez tenha sido feito, mas tenha ficado em segundo plano. E eu não sei realmente o que tem por trás disso. É uma coisa que eu venho me questionando, eu acredito que muitas pessoas vêm se questionando, entendeu? O que realmente está por trás disso? Nós já temos o Maracanã garantido, temos a palavra de alguém, algum pré-contrato? Não sei. Nós não temos um estádio, né? A gente joga no estádio do Botafogo. Então a gente vai juntar 40 mil sócios de futebol, né? 50 mil sócios de futebol, num estádio que tem 40 mil lugares, né, que você ainda tem que colocar mais 1.000 das torcidas organizadas e tem que dar gratuidade, aí você já cai para quase 30 mil. Então, são coisas preocupantes. Agora, o que está pegando mais é a política. Né? É a questão realmente do direito a voto. Né? Eu não concordo nem discordo, não parei ainda para pensar. Aquele negócio, para dar uma opinião, né, sem ter uma base de estudo, eu prefiro não dar. Falta divulgação de informação, mais ou menos o que eu estava querendo falar, talvez não tenha sido claro. Eu acho que as coisas no Fluminense não estão muito claras. Não é do Peter, não. Isso aí acho que é histórico dentro do Fluminense. Né? É verdade. Rodrigo, se alguém coloca uma camisa num clube para você, assim, falando, faça tal coisa, no caso do sócio futebol, qual seria a sua primeira reação? Você ia pensar em rejeitar? Você falar, não, poxa, estão querendo me impor algo, então não vou querer. Eu ia fazer, cara, porque eu sou muito passivo. Opa, melhor editar essa frase dele. Olha o discurso do estagiário. Depois dessa, gente, para não dar pretexto para rival sacanear, Fluminense Debate termina o segundo bloco agora, o terceiro bloco está de volta daqui a pouco.